Graça e paz para todos. Vamos meditar nesta tarde num texto que está no livro do Gênesis, no capítulo 41 e no versículo 8, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Meus amados, essa passagem que eu quero ministrar nesta manhã fala que José interpreta os sonhos de Faraó. E dentro desta mensagem, eu coloquei aqui o tema, e este tema se chama A Tua Vez Vai Chegar. E por que foi que eu coloquei esse tema? Porque nós sabemos, meus amados, que Deus, para mudar o destino de alguém, Deus sempre vai criar uma situação para que este alguém seja beneficiado. Quando você lê a história de Agar, você vai ver que Agar foi mandada para o deserto, ali com o seu filho. E a Bíblia vai dizer que Agar só tinha o quê? Um pedaço de pão e um odre de água. E diz a palavra do Senhor que Agar, para não ver o seu filho morrer, porque a água tinha acabado e o pão também tinha acabado, Agar coloca o seu filho debaixo de um arbusto, e ali ela fica distante ali para não ver o seu filho morrer. Mas a Bíblia vai dizer que Deus criou ali uma situação. Deus fez brotar água ali no deserto e enviou um anjo para dizer a Agar. Deus ouviu o choro do menino e ali o anjo começou a conversar com Agar e resolveu aquela situação. O próprio Deus ali enviou o anjo para que Agar ela resolvesse aquilo que estava acontecendo com ela. Você pode observar que Deus criou uma situação. É por isso que eu digo, meus amados, que para a tua vez chegar, amém? Aquilo que você está querendo resolver, às vezes você está querendo uma vitória, às vezes você tem uma causa que está difícil na tua vida, não te preocupa, que Deus vai criar uma situação e a tua vez vai chegar. E esse texto que eu li aqui, meus amados, fala a respeito do sonho de Faraó. Nós sabemos que Faraó, ele não era flor que se cheire. Faraó oprimia o povo de Deus, Faraó perseguia o povo do Senhor. Faraó, meus amados, ele fazia que o povo trabalhasse ali em serviços pesados, deixava ali o povo como escravo, amém? E diz a palavra de Deus que Faraó, uma certa vez, ele sonhou. Nós sabemos, meus amados, que Faraó sonha. Acabe também sonha, Jezabel também sonha, Ziba também sonha, Simei também sonha, Golias também sonha. Você pode observar que eu só falei aqui, meus amados, de peça boa, para não dizer o contrário, né? Porque essas pessoas que eu citei aqui não era flor que se cheire como Faraó. E a Bíblia vai dizer que Faraó ele sonhou, que ele estava diante do rio Nilo, ele estava ali em pé diante daquele rio Nilo, e ele viu quando 7 vacas gordas e vistosas, formosas, subiam ao Nilo. E em seguida ele viu 7 vacas feias e magras. Então as vacas magras começaram a comer as vacas gordas. E de repente Faraó acorda e voltou a dormir novamente. E neste segundo sonho, Faraó ele viu crescer no mesmo pé 7 espigas graúdas e boas. E depois também viu brotar 7 espigas mirradas e ressíquidas pelo vento. Então as 7 espigas magras começaram a engolir as espigas graúdas. E Faraó, meus amados, ele se acordou
perturbado. Aquele sonho deixou ele sem poder ali dormir. E ali Faraó, ele chamou ali os magos, os sábios do Egito, para que pudesse ali interpretar aqueles sonhos, mas nenhum deles conseguiu interpretar. Sabe por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. E só tem revelação, meus amados, quem tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver pelo Espírito Santo, você não faz nada. Uma certa vez eu estava dentro de um pequeno quarto, de mais ou menos 2 metros quadrados, e era mais ou menos umas 9 ou 10 horas da noite. Foi justamente na hora que eu fui dormir. E olha que eu ainda não tinha pegado no sonho, e eu vi quando um demônio entrou no quarto, e em seguida o demônio saiu. Aí você pode me perguntar, diácono Cristiano Salles, que demônio era esse? Eu não sei dizer que demônio era, porque eu não estava pelo Espírito. Justamente nesta época eu estava pisando em falso, ou seja, eu não estava servindo a Deus da maneira que Deus queria. Eu estava, meus queridos, andando fora da linha. Como é que eu ia ter revelação? Não tinha como. E a Bíblia vai dizer que Faraó, ele ficou muito perturbado com aquele sonho. Nós sabemos, meus amados, falando a respeito de perturbação, a gente sabe que muitas pessoas, quando Deus ele resolve usar a gente, quando Deus resolve nos abençoar, a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam perturbadas com a gente. Fica perturbado, aleluia, porque a gente louva, fica perturbado porque a gente glorifica a Deus, fica perturbado quando vê a gente feliz. Só para você ter uma ideia a respeito de alguém que ficou perturbado quando viu alguém de posse de vitória, a Bíblia vai dizer, meus amados, que quando Davi, ele tinha recuperado a arca do Senhor, que estava na mão dos filisteus, Davi começou a dançar diante da arca. Isso está lá no 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 11. E Davi estava muito alegre, porque ele tinha ali recuperado aquela arca, ele estava ali dançando diante da arca. Só que quando Mical, esposa de Davi, viu Davi dançando diante da arca, ela começou a desprezar Davi, ela começou a ficar perturbada, ficou dizendo que Davi estava fazendo algo errado, que não era para ele estar fazendo aquilo era vergonhoso. Olha aí, meus queridos, o que é uma pessoa perturbada, amém? Olha só, ela ficou perturbada só porque Davi estava adorando a Deus. E quantas pessoas, meus amados, não se perturba quando você está orando, quando você está louvando, quando você está adorando o nome do Senhor? E a Bíblia vai dizer, meus amados, que o rei Faraó, ele ficou muito perturbado. Eita! E ele chamou os adivinhos, os sábios, ninguém conseguiu resolver ali aquela situação, decifrar ali aquele sonho. Só, meus amados, que a Bíblia vai dizer que José estava na prisão quando o copeiro Mó, ele se lembrou de José. E esse copeiro Mó, antes ele estava ali com José também, ali naquela prisão. E José, ele tinha revelado tanto o sonho do padeiro Mó como do copeiro Mó. E José tinha dito ao copeiro Mó que ele iria servir novamente ao rei Faraó. O Faraó ia mandar chamá-lo. E a Bíblia vai dizer que José, depois que interpretou aquele sonho, realmente se cumpriu aquilo que José tinha falado. Faraó mandou chamar ali aquele copeiro Mó. E aquele copeiro ali, meus amados, ele voltou a servir novamente o rei Faraó. Só que eles
Esse copeiro se esqueceu de José, e olha que José tinha dito, olha, lembra-te de mim quando tu estiveres diante de Faraó. Mas o copeiro se esqueceu. Oh, meus amados, não tem pessoas que são assim? Muitas vezes a gente ajuda, a gente dá a mão, não é verdade? Aí achando que essa pessoa lá na frente vai se lembrar da gente, mas não, a pessoa esquece. A pessoa está de posse de vitória, a pessoa está abençoado, né? Está com dinheiro no bolso, dinheiro no banco, às vezes com carro novo. Às vezes você passa e a pessoa nem sequer dá uma carona a você. E eu sempre costumo dizer, meus amados, que quem está lá em cima sempre se esquece de quem está lá embaixo. O copeiro mó se esqueceu, olha. Só depois de 2 anos ele se lembrou de José. Aí ele falou para o rei Faraó, depois de 2 anos, olha aí, que José tinha interpretado seu sonho. E a Bíblia vai dizer que o rei Faraó manda o quê? Buscar José ali no calabouço. Olha só como é que Deus faz. E eu falei no início da pregação, amém? Que Deus vai mandar o quê? O que foi que eu falei no começo da pregação? Que Deus vai criar uma situação para alguém ser beneficiado. E o texto dessa mensagem, meus amados, é que a tua vez vai chegar. E a vez de José chegou. Faraó mandou buscar. Olha aí, José, que estava ali preso. Nós sabemos que José, ele foi injustiçado pelos seus irmãos. Seus irmãos jogaram ali José dentro de uma cisterna para que José morresse. José foi vendido pelos seus irmãos para os mercadores ali no Egito. José, meus amados, passou por humilhação, porque a esposa de Potifar inventou ali uma calúnia contra José, e por isso José agora estava preso. Mas Deus criou ali a situação, a justiça de Deus veio sobre a vida de José, e agora Faraó mandou chamar José, mandou que tirasse ele dali, fizesse a barba dele, desse um banho nele, colocasse outras roupas nele. E a Bíblia vai dizer que quando José chega diante de Faraó, José agora, meus amados, começou a interpretar o sonho de Faraó, porque aqueles 7 anos, aleluias, aquele sonho que Faraó teve, quando ele viu ali aquelas 7 vacas gordas e aquelas 7 vacas magras, aquelas espigas, representava 7 anos de abundância, mas também haveria 7 anos de fome. E José interpretou muito bem este sonho, com muita autoridade, com muita maestria. E além disso, José ainda deu uma solução para aquele rei Faraó. O que é que ele deveria fazer? Amém? Ele deveria ali juntar cereais, alimento ali, colocasse ali dentro daquele celeiro, para quando viesse os 7 anos ali de fome, tivesse ali comida para o povo. Então, meus amados, quando o Faraó viu ali que José era um homem sábio, não era qualquer um, a Bíblia vai dizer, olha aqui no capítulo 38, olha só o que aconteceu com José. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha aí, Faraó colocou José ali para ser o quê? Governador do Egito. E abaixo de Faraó só tinha quem? Só tinha de José. Deus é maravilhoso, meus amados. Deus é tremendo. Olha só como é que está José neste momento. José que estava preso.
José que estava ali condenado, mas Deus agora criou uma situação para que José fosse beneficiado. José interpretou o sonho de Faraó e agora José está o quê? Está como governador do Egito. Olha aí como é que Deus faz. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus faz coisas maravilhosas aos nossos olhos. É por isso que eu disse no início da mensagem que a tua vez vai chegar. Alguém vai mandar te chamar. Alguém vai te beneficiar. Alguém, meus amados, aleluias, vai te promover. Eita, receba aí esta palavra em nome do Senhor Jesus. Alguém vai se lembrar de você. Eita, aí a tua vez vai chegar. Aliás, a tua vez já chegou. Receba. Olha, o diabo, queira ou não queira, a tua vez vai chegar. Alguém vai te chamar. As portas vão abrir para você. Alguém vai te dar honra. Alguém vai te presentear. Amém? Porque quem faz isso na minha vida e na tua vida é Deus. Não é ninguém. É Deus. É Deus que toca no coração das pessoas para que o nosso quadro ele mude. Amém? Para que a nossa história se transforme em outra história. Para que Deus assim venha nos abençoar. Para que Deus venha fazer que os dias de refrigério cheguem na nossa vida. Como aconteceu aqui com José. Deus colocou José no lugar de honra. Deus colocou José no lugar de destaque. Porque a vez de José chegou. E a tua, meus amados, também já chegou. Eu profetizo nesta tarde que a tua vez chegou. E com certeza, com o que Deus irá fazer na tua vida, não vai ser coisa pequena não. Vai ser coisa grande. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, porque para Deus, escute o que eu vou dizer para você nesta tarde. Para Deus, meus amados, nada é impossível. O diabo queira ou não queira, os planos de Deus, os projetos de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Amém? Então que fique esta palavra para o teu coração. Ore pela minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, e que Deus assim nos abençoe.